Por que o senhor defende que primeiro vem a regeneração e não o arrependimento? O texto não fala arrependei-vos e convertei-vos, mas como é que é o primeiro, o novo nascimento? Então, na proclamação, você tem o chamado ao arrependimento, mas essa resposta positiva à proclamação do Evangelho só é possível mediante uma ação prévia de Deus. Antes o meu estado é o estado de morte nos delitos e pecados, é o estado de escravo das potestades do ar e é também um estado de condicionado à inclinação da carne. Percebe que Paulo, em Efésios 2, fala de 3 poderes, de 3 forças escravizadoras, prisioneiras do ser humano. Ou seja, esse ser humano por si só, sozinho, jamais responderá positivamente à chamada do Evangelho. Ele precisa de uma ação prévia de Deus. E nisso até o próprio Armínio vai dizer que existe essa ação de iluminação para que... percebe que o Armínio entende que o ser humano sozinho por si, no seu estado de queda, não pode responder ao Evangelho e arrepender-se para ser regenerado. Ele precisa de uma ação prévia, e aí o Armínio vai ter a dificuldade de compreender plenamente como uma ação de regeneração, ele fica no meio do caminho. Mas olha só, deixa eu colocar como é a nossa maneira de perceber aqui. Por exemplo, Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Paulo está dizendo, e aqui a linha de pensamento de Paulo, e tanto Agostinho como Calvino e os demais teólogos do contexto da Reforma entendem, a teologia deles é muito paulina. Paulo é o que coloca esses conceitos claramente. Entendemos até que quando Pedro diz que Paulo tem conceitos difíceis em relação a essas questões de soberania de Deus, que são de fato complexas, Paulo está dizendo que Deus é quem efetua o querer e o realizar. A expressão efetua aqui tem a ver com energel, né, que tem, traduzindo talvez em português, podemos colocar assim, energiza. Deus é quem dá essa capacidade ao ser humano, e essa capacidade de querer e de realizar. Por quê? Eu vou querer o mal. Paulo diz, o querer, naturalmente, a minha natureza pende para o mal. Mesmo que eu entenda que o mal é mal, eu não consigo vencê-lo. A minha resposta é sempre negativa, mas Deus efetua em nós algo diferente. Aí, Lucas, falando em Atos 16, 14, sobre como a salvação se processa, aqui Lucas diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, ou seja, temente a Deus porque ela é simpática à teologia judaica, às práticas da obediência à lei. Aí Lucas diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ou seja, a conversão de Lídia tem a ver com Deus abrir o coração dela. E quando dizemos que regeneração vem antes, então, é o novo nascimento. Nós estamos entendendo que esse abrir os olhos, abrir o coração de Deus é o início da ação regeneradora de Deus. Ok. Pastor. Então, a Lídia, eu estive lá, inclusive, onde ela se batizou. A Lídia já era temente a Deus, né? Ela já tinha uma experiência de fé. Ela só entendeu o cristianismo, e aí sim, concluiu. Mas aqui tem vários textos. Atos capítulo 2, versículo 15 diz: o reino está próximo, arrependei-vos. Então, primeiro o arrependimento e depois o reino. Atos 2, 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeiro invoca, depois é salvo. No Lucas 2, 17 e Lucas 5, 32, Deus chama ao arrependimento. Atos 3, 19 e 20 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Ezequiel 18, 32 diz: arrependam-se e vivam. O morto é igual a separado, mas não igual ao inábil. Esse é o problema do calvinismo. Acha que a morte é inércia completa. Não é. É apenas separação. Esse é o problema. Já vi muitos convertidos e que deixou de se arrepender. E já vi muitos não convertidos que se arrependem. Sabe? Tanto o entrar como sair é comum. Entrar como sair é comum. É muito interessante isso.
Arrependimento é contínuo, o pastor já falou sobre isso, nós estamos de acordo. Arrependimento é contínuo, você começa e nunca termina. Você vai se arrepender o resto da vida até o dia que você for embora daqui. Então, convencer é movimento do Espírito Santo. Arrepender é movimento humano. Regenerar é movimento de Deus que dá zoe, ou vida que vem do alto. Ok. Pastor Mauro? Então, é o caso de Lídia. Lídia tem fé, mas é a fé errada. E a conversão é exatamente saltar para a fé certa. O que mata é a fé errada, a crença equivocada. Lídia não é crente. Lídia não é nascida de novo. Ela vai experimentar salvação a partir de compreender o evangelho na pregação do apóstolo Paulo. Esse é o problema do ser humano, né? Quando o texto diz de pessoas tementes a Deus, havia até o Cornélio, que é um romano temente a Deus. Ou seja, eram pessoas que já tinham aquela compreensão da teologia judaica ali, da questão da lei, mas eram pessoas, e é interessante que a lei e essa compreensão da lei, até que a maioria dos judeus convertia do judaísmo ao cristianismo, e eles estavam perdidos nos delitos e pecados deles exatamente por crer errado em Deus, por ter uma religião equivocada que não levava a Deus, que não reconciliava com Deus, que levava a um caminho de perdição. Quando nós falamos, né, de morte como sendo inabilidade, eu estou dizendo, olha só, vamos voltar aqui, né, ao texto, e às vezes o calvinista é aqui, né, bombardeado só na questão da morte, mas Paulo vai dizer, ele deu vida, vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Vocês andaram nos pecados segundo o curso do mundo, ou seja, eu tenho um problema de contexto, de ambiente onde eu vivo, esse ambiente me prende no pecado. Segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, eu tenho um problema de domínio do diabo sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Mas mais do que isso, ele diz, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e Paulo vai dizer, éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, isso que eu sou antes de ouvir o evangelho. Agora, ao ouvir o evangelho, eu sou filho da ira. Quando escuto o evangelho, a mente se abre e entende o evangelho. Essa abertura de mente, nós entendemos que é a ação do Espírito Santo. E isso é a regeneração. E isso é que me possibilita, a partir daí, como eu disse no começo. Eu não começo a andar o caminho novo para ser salvo. No arrependimento, eu já tenho uma virada. Eu estava no caminho errado, virei para o caminho certo. Isso é regeneração, isso é salvação. Esse arrependimento, ele já tem aqui nele o elemento da regeneração. Senão, não aconteceria jamais. Eu ouviria o evangelho, como ouvi várias vezes, e não entendi, não criei, não concordei, não aceitei. Mas num dado momento, a mente abriu, como aconteceu com Lídia, e aí eu atendi à pregação do evangelho. O grande problema do calvinismo é não olhar para o texto como o texto está. Esse é o grande problema. Se Deus insiste com o homem para se arrepender, e o homem incapaz de se arrepender, então Deus está brincando. É um teatro. Entende? Não tem jeito. Ele fala, arrependei-vos. E ainda diz mais, João capítulo 1, versículo 11, veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. De Deus. Então a salvação... A ação prévia de Deus. Não, a ação prévia de Deus eu concordo plenamente, o Espírito Santo convence. Eu concordo 100% com o pastor. Sabe? O grande problema é que parece que no calvinismo, se a gente admitir que o homem tem capacidade de fazer alguma coisa, é mérito. Não é mérito. Quem realiza em nós a salvação é Deus. E se não for por Deus, é o entendimento de Armínio, que não é o entendimento de Pelágio. Que para Pelágio o homem está pronto. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode ser um santo, mesmo sem a ação do Espírito. Ele chegava a ser absurdo. Ele vai falar que o homem pode ser salvo sozinho, né? Exato. Então não é nada disso. Não é nada disso. Deus opera, é Deus que opera a salvação. Agora, eu preciso querer, eu preciso receber, eu preciso aceitar, porque a relação é uma relação de amor. Então, para o calvinismo, a questão é essa. Esse querer está corrompido. Essa vontade é do mal. Essa vontade não existe no ser humano sozinho. Deus tem que efetuar o querer.
para que ele realize. Então, pastor, nós tivemos dois personagens ditos pelo senhor, o Cornélio e a Lídia. A Lídia conhecia o hebraico, o judaísmo. O judaísmo. O Cornélio não. Ele era um pagão. Um pagão. Mas era prosélito, conhecia o judaísmo. Quem falou pro senhor? Não. Era prosélito. Não era não. Cornélio era prosélito. Aonde que está escrito pastor. isso? Ele era piedoso. O que é o conceito de piedoso ali no texto? É que ele já era um prosélito do judaísmo. Eu conheço muito. Ele já orava a Deus, ele estava orando ao Deus dos judeus. Ele era um prosélito. Ele não era iniciado na fé judaica. Né? Ele era prosélito, ele orava ao Deus dos judeus. Você entende que o Cornélio era prosélito.